A paz do Senhor para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Deus te abençoe. Estou aqui mais uma vez para falar uma palavra de Deus para o seu coração. O tema é oração não respondida. Mas antes eu quero dizer para você deixar o seu like aí embaixo no vídeo e se inscrever neste canal. Envie para os seus amigos, compartilhe vídeos. Deus te abençoe. Eu quero ler com você agora no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus, quando estava com seus discípulos, ainda em carne aqui na terra, limitado, também se cansava, apesar de não ter pecado, ele estava como homem, andando, trilhando por esta terra, fazendo a obra que o Pai lhe enviou para fazer. E ele tinha um grupo de discípulos que ele estava discipulando, ensinando a palavra a respeito do reino, uma ideia bem diferente daquelas que eles tinham, baseado na lei mosaica e também pela tradição dos judeus. Eles eram como meninos a respeito de muitas coisas que Jesus tinha para dizer. E Jesus, em uma certa altura, disse para eles, quando ele estava próximo da sua morte, quando ele estava próximo do fim dos seus dias aqui na terra. Jesus, quando ele fala sobre as instruções para os seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12, ele diz assim para os seus discípulos: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus tinha instruído a eles, a respeito de vários assuntos em relação ao reino, salvação, perdão, milagre, a sua vida, seu propósito, a sua divindade, a sua humanidade. Mas eles, como estavam iniciando esta nova era, assim podemos dizer, bem diferente da que eles conheciam, Jesus não pôde lhe instruir falando de todos os assuntos, esgotando todo o conhecimento que ele precisava transmitir para eles, considerando em que eles ainda não estavam na dispensação do Espírito Santo, a capacidade de absorver, a capacidade de adquirir conhecimento, a capacidade de compreensão a respeito de certos assuntos da Bíblia ou daquilo que seria escrito posteriormente, ainda era fraco para isso. Eles não tinham tanta maturidade. Jesus previa então que um dia eles teriam capacidade para compreender isso quando o Consolador, quando o Espírito Santo se manifestasse a eles de forma mais clara, que é o que se chama o envio do Espírito Santo. Então ele fala para ele: eu tenho muito que vos dizer. Jesus desejou falar muita coisa para eles, mas eles não tinham estrutura naquele momento para receber, para compreender. Vejamos que algumas vezes Jesus fala algumas parábolas para que o povo não entenda, mas que seja para o entendimento dos discípulos. E eles mesmos perguntam aqui, qual a explicação da parábola? Aí eles também perguntaram por que fala em parábola. Eles também tinham dificuldade de entender, pois Jesus vem com uma mensagem diferente daquilo que eles já conheciam. Então é preciso entender isso. Muitas vezes você ora a Deus, você pede a Deus uma resposta, você pede a Deus esclarecimento, revelação de alguma coisa, daquilo que você lê, ou explicação de certa situação da sua vida, e Jesus até quer te dizer, ele quer te responder. É a vontade de Deus que você fique sendo conhecedor da verdade, ou um pouco mais profundo
a respeito de algumas coisas, mas ele também leva em consideração as nossas limitações. Certas verdades, olha, Deus não mente para nós, mas certas verdades Deus nos limita a saber. Isso é chamado de omissão. Deus nos omite algumas verdades. Ele não nos engana, mas deixa para que chegue o tempo certo, baseado na nossa capacidade. A Bíblia nos diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então, dentro deste mesmo pensamento, Jesus disse: eu tenho muito o que vos dizer. Mas ele ainda estava como homem aqui na terra, não tinha morrido ainda, ele morreria, ele ressuscitaria, voltaria para o Pai e cumpriria então o que chamamos de derramado Espírito. Aí ele então diz: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo. Então Jesus está dizendo: mas quando o Espírito Consolador vier, ele vai capacitar vocês a entender aquilo que eu quero que vocês entendam. Ele vai fazer vocês compreender. Ele vai instruir vocês naquilo que eu poderia dizer para vocês, mas vocês não estão prontos. Não é a hora. Amigo, será que está a hora de você saber o que quer saber? Está na hora de entender o que você procura entender? Tem um momento certo para todas as coisas. Existem coisas que nos afligem, que nos deixa angustiados, desesperados, que nos deixa atribulados. Mas existem situações que, ao compreendê-la ou a entendê-la, se torna algo chocante que vem a desestruturar os nossos alicerces, pois somos seres limitados, dependentes de Deus. Como a nossa maturidade não acontece de um dia para a noite, Deus então trabalha em nossas vidas para que venhamos adquirirmos maturidade, e dentro da maturidade Ele poderá nos revelar certos aspectos da sua verdade. Então entenda isso. Por que algumas orações Deus ainda não respondeu? Porque nós às vezes não temos estrutura para a resposta. Porque às vezes a resposta é bem diferente da que nós estamos esperando. Pode ser sim, pode ser não, pode ser agora não, ainda não, espere um pouco. E há momentos que Deus sabe que a revelação de certas verdades é mais prejudicial do que o ocultar delas. Por isso Deus trabalha tudo dentro do tempo. Tem o tempo de Deus, segundo os seus propósitos, mas geralmente levando em consideração o limite, a limitação do ser humano. Então, oração não respondida, não se preocupe. Não significa que Deus não se preocupa com seus interesses e com seus problemas e dificuldades. Deus sabe que ao responder agora, será ruim para você. Parece que seria uma solução, parece que seria momento de alegria, parece que se Deus falasse sim ou não, seria a solução, seria o auge da sua alegria. Mas Deus sabe muito bem, mais do que você e eu, o que é melhor para nós. E no tempo certo tudo se revelará. Com certeza, Deus tem os melhores planos, os melhores projetos. Creia, a sua vida está dentro do controle da vontade de Deus. Se você ainda não é crente, eu quero dizer para você que ainda há uma oportunidade para aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Você tem a oportunidade de se render a Ele ainda neste momento. Gostaria de ver o seu comentário aí embaixo no vídeo, ao assistir esse vídeo, dizendo: eu ouvi esta palavra e aceitei a Jesus. Eu me reconciliei ao ouvir essa palavra. O amor de Deus é enorme, é grande, é imenso. Ele te espera. Ele não desistiu de você. Você abandonou a fé? Você apostatou? Você se desviou? Você está com o pé fora do caminho, está em cima do muro?
Jesus te espera de braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Creia nisso. No momento certo, Deus fará aquilo que você precisa. Te responderá aquilo que você quer ouvir. Talvez você pergunte para Deus, a resposta pode ser sim ou não. Mas Ele bem sabe o momento certo que você estará pronto para ouvir o que Ele tem a dizer. Deus te abençoe. Abraço. Não se esqueça. Inscreva-se neste canal. Compartilhe com seus amigos. Em nome de Jesus.